Olá, Marcos Petri aqui e no vídeo de hoje, tanto no Diário de um Autista quanto também lá no Instagram, eu faço questão de que o vídeo de hoje especificamente esteja no ar nas duas plataformas, porque quanto mais abrangente for essa discussão que nós vamos ter, melhor. Pessoal, o assunto hoje é bem mais delicado do que a gente jamais tratou aqui. Então eu peço que qualquer comentário que vocês forem ter, que seja sadio, que possa contribuir para a nossa discussão. Não deixe que os sentimentos te subam à cabeça. Faça assim como eu fiz ao comentar aqui em casa sobre esse assunto e desenvolva cada vez mais a empatia, principalmente quando for tratar do assunto hoje. Nós vamos falar do apoio, como ele é importante. E por quê? Nessa semana, eu estava vasculhando a internet por tópicos sobre o autismo, por informações para vocês, e achei a notícia de que neste último dia 9 de janeiro, não sei se vocês sabem, mas lá em Águas Claras, no Distrito Federal, uma mãe de 63 anos ceifou, infelizmente, a própria vida, e acabou ceifando também a do seu filho, dentro do espectro, com 27 anos. Essa notícia gerou muitos comentários dentro da comunidade em prol ao autismo, à aceitação do espectro, e eu concordo com muitos deles, e o que mais foi ressaltado é uma consonância em dizer que precisamos apoiar. Por isso que eu falei para vocês de exercitar sempre a empatia, pôr-se no lugar da pessoa, entender que há uma avalanche de expectativas, olhares, apontares de dedo que vão minando a energia de uma pessoa, principalmente quando nós falamos de mãe. Esta mãe, ao que tudo indica, era uma mãe solteira que vivia sozinha com o filho autista no apartamento. Então, a questão começa no ponto de vista empático que a mãe tinha pouco apoio. E tendo pouco apoio, muitas mães em situações similares sofrem pressões, não tem muito para onde ir e a energia vai se tornando opaca. Antes disso ainda, há tudo aquilo que a mãe precisa abdicar, em principal a mãe. Pais também fazem essa jornada, mas a mãe muito mais. A mãe tinha uma vida antes de se dedicar totalmente ao filho. A mãe tinha um querer, tinha sonhos, mas de forma abrupta e sem muito apoio e carinho, isso é tirado de foco. E ela tem que se doar ao filho autista, algo que ela faz com certeza com todo o coração. Mas se ela tivesse toda uma comunidade, toda uma estrutura para apoiá-la, ela talvez teria um cenário diferente. Eu penso nessa mãezinha que se foi e se ela tivesse todo o apoio necessário da sua comunidade, pessoas que pudessem pegar na sua mão, que pudessem fazer mais leve o seu fardo, será que ela teria esse destino? E nós temos que exercitar a empatia também para entender que apoio muitas vezes começa lá no consultório, quando recebe o diagnóstico, quando a mãezinha recebe o laudo. Ele não pode ser um demérito. Teu filho não vai, teu filho não pode, teu filho não consegue. Nós temos que caminhar muito mais para um olhar diferente para a mente do teu filho que está no espectro autista. É uma mente diferente e que precisa ser apoiada de forma diferente. Se partirmos dali, a mãe se sentirá mais segura e saberá que sim, ela devotará tempo, espaço, dinheiro, recursos emocionais, mas tudo será guiado com mais clareza. É isso que eu almejo, é isso que nós precisamos começar a construir. Esse é o debate, de aceitar o autismo como é e de ser ponte para o desenvolvimento, um caminho em que mãe, filho, filha caminham juntos, em que se vocês que me assistem tiverem o apoio do pai, também façam com que ele caminhe esse caminho. Gente, eu sou mais do que grato
porque o meu pai não deixou que acontecesse com a minha mãe um ceifar de esperanças, de sonhos, de traquejos, quando a minha mãe pensava que não poderia mais se reconhecer, porque afinal de contas é muito tempo dedicado a desenvolver um filho. Meu pai pegava pela mão, meu pai me trazia também para os seus compromissos, assim repartindo o fardo. Não o fardo da pessoa autista, mas o fardo de tudo aquilo que nós falamos. Olhares, apontares de dedos e principalmente julgamentos. Quanto essa mãe não sofreu porque a comunidade em volta dela, ao invés de apoiar, culpava. O filho, ele poderia ter sido mais desenvolvido porque se tivesse uma mãe mais proativa, uma mãe mais isso, uma mãe mais aquilo. Quantas vezes a gente não vê isso? E o medo de que esse indivíduo possa sofrer preconceito, medo prolongado, faz com que as pessoas se esqueçam de quem são. Medo prolongado causa estresse e também causa muitas vezes sentimentos negativos. E sentimentos negativos constantes geram uma tendência no nosso cérebro e mais ainda na nossa mente. É como se a gente entendesse que nós estamos errados e somos errados. É esse tipo de postura que nós não podemos ter. Ao invés dela, como eu falei, apoiar sempre. Empatia, exercitar-se, pôr no lugar da outra pessoa ao invés de julgar. E se tiver que acrescentar algo construtivo, algo que possa ser uma dica, algo que possa ser pensado para aliviar um pouco a dor, algo que possa ser pensado para fazer o dia das pessoas um pouco melhor. Eu sempre digo, quando nós encontramos pessoas nas ruas, nós não sabemos por que lutas elas passaram. E dentro do espectro autista, com tão pouca informação e assim tão grande espaço para especulação, há muitas lutas. Então não seja quem julga, seja quem apoia, seja quem olha principalmente para a mãe, novamente, e entenda que ela pode sim voltar a acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos e nas energias que acaba deixando pelo caminho para favorecer o desenvolvimento do seu filho. Então, abrace a mãe, não só a comunidade, mas também a família extensa, vovô, vovó, os irmãos dessa pessoa. Se essa mamãe tivesse todo esse apoio, qual seria o destino dela hoje? Vamos pensar, vamos refletir isso no fundo do nosso coração. Eu sei que não é fácil ajudar, eu sei que muitas vezes há pressões demais e a pessoa reflete isso no seu íntimo, mas a gente também não pode fazer com que viremos as costas para isso. Ouça um pouco, julgue menos e seja apoio. Vamos pensar nisso. Compartilhe para que mais pessoas possam pensar nessa reflexão e fazer dela parte da sua vida. Obrigado.